Eu sou o pastor Tomás Benites, do canal Meditar. Hoje nós vamos meditar no ensinamento maravilhoso de Jesus por conta de um pedido dos discípulos. No versículo 1 de Lucas 11, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Naqueles dias, João Batista, que foi o precursor, aquele que veio para abrir o caminho para Jesus, ainda continuava a batizar, a orar e a ensinar os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, porém, observando que João Batista ensinava os seus discípulos a orar, eles pediram para que Jesus fizesse o mesmo. Eu acho lícito. É assim que tem que ser. Ao invés de ficarem de longe fazendo fofoca e falando, não, porque João Batista ensina os seus discípulos a orar, o nosso mestre não está nem aí para nós, ele vai lá, ora e acha que está tudo bem e nós ficamos sem saber como orar. Então eles fazem o que é certo, eles vão até Jesus e um deles pede para Jesus: mestre, nos ensina a orar assim como João Batista ensina os seus discípulos. E aí Jesus ensina a oração mais linda que foi feita até hoje, na minha opinião, e é a oração que a maioria, grande maioria dos cristãos conhece e pratica. Alguns praticam sem conhecimento, na verdade. Simplesmente repete e nunca pensou, nunca meditou em um sequer versículo. E nós vamos, a partir do próximo vídeo, estudar, meditar em cada versículo da oração que Jesus ensinou. E é uma oração base, uma oração piso, para que a gente aprenda como conversar com o Pai, conversar com Deus, a orar, a se relacionar com Deus. Então vejam, ao invés de a gente ficar fazendo fofoca, achando, pensando, deduzindo, nós sabemos que a maioria das deduções são erradas. Deduzir é importante quando você está estudando e você deduz e acha que é isso, vamos ver se é isso mesmo. Mas quando é uma questão prática, é um fato que está acontecendo, nós devemos perguntar. Por quê? Quem pergunta, aprende. E quem aprende, não depende. E é assim que nós temos que ser. Procurar conhecer, meditar nos ensinamentos de Deus para não cometer enganos, não cometer heresias. No nosso dia a dia, quantas vezes nós erramos por falta de pergunta? Nós, ao invés de perguntarmos, deduzimos. Deduzindo errado, muitas vezes a gente arruma uma bagunça no ambiente onde nós vivemos. A gente transforma aquele ambiente num ambiente pesado, uma energia ruim, um clima desfavorável por conta da nossa dedução. Que muitas vezes, se não a maioria das vezes, a dedução está errada. Então, esse ensinamento, os discípulos foram a Jesus e um deles pediu, da forma deles, eu imagino que eles tenham vindo a Jesus e dito: mestre, por que o Senhor não nos ensina a orar da mesma forma como João Batista ensina os seus discípulos? No próximo vídeo nós começamos um estudo, uma meditação maravilhosa. Vocês vão ficar chocados com o que vocês vão aprender na oração do Pai Nosso. E nós vamos fazer isso passo a passo. Não vai ser num único vídeo, vai ser uma sequência, porque nós vamos pensar, meditar, entender cada versículo da oração do Pai Nosso. Se vocês estão gostando, se gostaram desse conteúdo de hoje, se estão querendo de fato aprender um pouco mais e fazer com que esse vídeo vá mais longe para outras pessoas, dê um like, compartilha, se inscreva no canal e clique no sininho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.